without these sentiments is I have no other proof I even exist. My future that I thought I'd managed to grasp is a contradiction of all I thought that I had. Hey! The reason I want this old image erased is I see my limits and I'm out of place. And the window of my own self-consciousness, I see last year's calendar with no dates on it. Now I rewrite all these worthless visions, and I'll be unforgettable, come to life and rewrite all my bad ideas. Em pouco tempo de conversa que eles teriam, seriam interrompidos, já que Konoha estava sendo bombardeada por ninjas voadores, confirmado pela Tsunade como ninjas descendentes do País do Céu, que haviam sido derrotados durante a Segunda Guerra Mundial Shinobi. E que todos exceto Shizui deveriam ajudar a repelir eles, o que não faz muita diferença graças à combinação de Naruto e Jiraiya. Após o ataque, Naruto, Hinata, Sakura, Shinou e Amaru são enviados para investigar. Konohamaru e Kazumi deveriam ir ao Monte Myokobu, dar a notícia ao Sasuke para explicarem tudo a ele e também tentarem desenvolver o modo Senin, mas Konohamaru diz que prefere ficar em Konoha agora. Era um momento delicado, e ele não queria ficar longe. Quem ficaria pro time de contra-ataque? Sai seria o primeiro a atacar os ninjas do País do Céu assim que achassem seu esconderijo, enquanto Shizui e Shikamaru investigavam em volta, já que Naruto diz que Shizui, embora ele odeie admitir, era assim confiável, e que Konoha ainda teria muito que explicar para ele quando isso acabasse, e teria que ser na presença de Shizui. Quando chegassem no vilarejo do Amaru, tudo estaria em chamas, e uma mensagem escrita com sangue na entrada diria para entregarem a ele o Shinou. Ao investigarem mais, ativariam uma armadilha, que por pouco não mataria Shinou, graças ao Iraishin de Naruto que o tiraria da frente dos ataques, se teleportando para ele e de volta para Hinata, dizendo que deveriam tomar mais cuidado, ele não suportaria não perder quem ele amava de novo. Hinata ficaria sem jeito ao ver o jeito heróico de Naruto, reacendendo a chama de amor que ela sentia por ele, sendo seduzida por Naruto até as ruínas, onde eles se pegariam e seriam reprimidos pela Sakura, ambos rindo um pouco sem jeito, e dessa vez na névoa veriam Arashi e Akuma conversando com as Zero Caudas, firmando acordo para que ele entrasse em seu corpo e ambos pudessem trazer uma nova ordem neste mundo. Mas o que mais chocava eles era que Arashi também, como Naruto, tinha uma aparência saudável. E Arashi como Jinchuriki do Zero Caudas rindo para Naruto, dizendo que eles finalmente haviam se encontrado mais uma vez, mas aquele não era um momento de eles lutarem com toda a força, e se movendo numa velocidade tão extrema que ninguém além de Naruto e o próprio Arashi conseguiam acompanhar. As emoções de ambas eram florescidas, e Naruto lembra do passado, daquele que o treinou, do dia que o conheceram, e sabia que o nome dele não era Mirai como ele afirmava, mas ele e seu filho eram pessoas gentis, e cuidaram dele e de Arashi, que foi onde eles se conheceram, mas o filho dele nunca falava nada, e parecia sempre esconder uma grande frustração, mas estranha o fato de não lembrar de seu rosto. Hinata conseguia perceber que o chakra de Akuma era muito diferente do de Naruto, era muito intenso e sombrio, e o chakra de Naruto, não só ele mas como seu coração parecia ficar mais fraco quando lutava, assim como a intensidade de seu chakra, embora o chakra de Naruto se tornasse cada vez mais intenso, era possível notar, Naruto estava morrendo. Os dois. De frente para Arashi, Naruto fica confuso, pois memórias não paravam de surgir em sua cabeça, embora ele soubesse que tinha alguma coisa errada, pensando quem seria aquela garota. Nesse momento, enquanto sua mente se apagava, um flash de imagem ocorria em sua mente, uma tortura mental a qual ele não conseguia lidar enquanto gritava de desespero.
e Hinata correria, pedindo para Arashi parar e deixar Naruto ir. Até Arashi diz que ele está ficando patético, e que está perdendo a graça a essa brincadeira, então ele iria apimentar um pouco mais, dizendo a Sakura que iria um exercício pra mente dela. Ele foi capaz de alterar a mente Rock Lee e de Obito para que se unissem a ele. Shizue e Naruto estavam mesmo do lado de Konoha, a não ser que eles lhe contem toda a verdade, nem mesmo eles saberiam dela. A forma como ele não podia matar o Naruto era irritante, e que ele trouxe Shinou até ele como ele queria, preparando uma grande luz em sua mão, criando uma esfera vermelha, dizendo que infelizmente perdeu seu braço nessa luta, mas ele era o ser perfeito. Um corpo quebrado logo seria consertado, jogando a esfera em Naruto, porém Hinata o defenderia, já que isso era uma distração. Arashi ria com Naruto machucado, pegando Shinou e sumindo com ele, enquanto Naruto apertava com muita dor seu peito, cuspindo bastante sangue, não tendo forças nem para se contorcer em dor, que era o que ele sentia em cada parte do seu corpo, ficando ofegante, enquanto Sakura corre desesperada até ele usando sua técnica médica para o curar. Arashi diria a Shinou que sabia que o plano dele era conseguir o chakra negro do Zero Caudas para que pudesse usar o poder dos portões com os efeitos reduzidos, porém ele precisava mais do que ele, já que ter liberado todo seu potencial físico acabou se mostrando um erro fatal, embora com isso consiga um desempenho e desenvolvimento físico muito superior a de um humano normal, seu corpo sofre uma pressão esmagadoramente maior, a qual não dá para se acostumar, já que conforme se fica mais forte, seus limites vão mais longe, e como o corpo sempre estava no limite, o desgaste interno era muito maior, mas com isso sua vida se estenderia mais um pouco. Embora tudo esteja de acordo com seu plano, apenas para descobrir como Shizue afetou sua mente, o custo foi alto, mas ele precisa da resposta, o rei dos demônios, e com o conhecimento que estava prestes a roubar dele, seu corpo chegaria à perfeição de aguentar todo o poder que ele tem, que infelizmente aquela quantidade absurda de poder que ele tinha era demais para seu corpo, mas que agora ele seria perfeito, e seus olhos de azuis, de repente ficariam com um outro aspecto, se tornando vermelho e por fim, negro. Esse era o resultado da fusão perfeita de todos os doujutsus que ele havia coletado. Os olhos negros dele eram os mais poderosos do mundo, e colocaria Shinou num Tsukuyomi tão terrível que o faria revelar todos seus segredos, dizendo que esta era a evolução do Tsukuyomi, Hell, onde ele sofreria até ele decidir que não iria mais, e quando só a loucura lhe restar, então iria consumir seu corpo com a técnica de Orochimaru. Ao retornarem para Konoha, Sakura informa que todos do País do Céu foram mortos pelo clã dos demônios, e que precisariam convocar a reunião dos 5 Kages mais que urgente, pois viram Arashi e Naruto lutar, e que Naruto tinha poder necessário para igualar ele, mas não para derrotá-lo. Enquanto isso, Naruto estava internado porque sua condição está crítica. Os remédios de Tsunade não preparavam Naruto para uma batalha muito intensa, dessa vez sem acordar mais. Eles confirmariam que Naruto não era Arashi, pois não faria sentido cortar o braço de um e agravar a saúde do outro. Na sala do hospital onde estavam todos, preocupados com Naruto, algumas horas depois, ouviam tudo enfaixado exceto o rosto. Sasuke diz que a verdade é que era a culpa de todos eles. Não foram capazes de cuidar de tudo sozinhos. Então Naruto lutou com Arashi com tudo o que podia, mesmo sabendo da sua condição ruim. Sakura pergunta se eles têm certeza que o Naruto só queria proteger eles. Não que essa não fosse sua intenção, mas é que não parecia ser só isso. A verdade é que Naruto parecia sentir muita raiva e medo, sua expressão toda vez que falava sobre o Arashi era algo sombrio, e quando o encontrou, ele não parecia só alguém que tinha raiva, mas alguém que tinha medo. Sasuke diz que não havia percebido antes, mas ela estava certa, quando Naruto lutou com ele, embora não mostrasse isso, seus movimentos não eram só para se defender, parecia ser medo de ser atingido. Jiraiya diz que provavelmente ele já estava sob muita pressão, ele nunca quis falar sobre seu passado, talvez fosse algo que o ainda atormenta, perguntando a Tsunade, que falou mais tempo com Naruto cuidando de seu tratamento, se sabia de alguma coisa que pudesse ajudar.
Tsunade diz que sabia um pouco do passado do Naruto, mas sobre o relâmpago carmesim. Depois que o Naruto mencionou, ela continuou investigando ele, e que durante esse tempo, ele havia mentido sobre tentar enfrentar Arashi. A verdade é que ele esteve fugindo esse tempo todo, e que Arashi matou muitas pessoas nessa perseguição. Naruto tentou salvar quantos podia, mas Arashi sempre fazia mais e mais reféns para atrair ele e tentar o matar, mas algo estranho sempre acontecia. Pessoas viam o que parecia um matar o outro, mas de alguma forma eles sempre retornavam, mas não tinha prova alguma. E a verdade é que ela nunca teve uma cura para o Naruto, ela estava o ajudando da forma que podia. E depois de tentar investigar sua mente para provar o que ele disse nas próprias memórias dele e das pessoas que sabiam sobre o relâmpago carmesim, é que a mente de todos estavam sob influência de um poderoso genjutsu que escurecia suas mentes, mas nenhuma delas estava ciente disso. Prolongar a vida de Naruto era tudo o que ela podia fazer, enquanto tentava curar seu corpo e sua mente, já que ele tinha desenvolvido um forte trauma durante essas batalhas cruéis, embora sua mente ainda esteja cheia de segredos. Então Kazumi, irritada, diz que se ela sabia de tudo o que seu irmão passou, tudo o que ele sofreu, porque ela havia colocado ele em uma missão, porque escondeu isso para ela. Se ela o colocou em risco, ela deveria saber como agir quando algo assim acontecesse. Ela havia o sobrecarregado com vários trabalhos e ainda o colocou na linha frente. Tudo isso era culpa dela. Mas Sakura diz que não, a culpa não era só dela. Embora só ela soubesse a condição real do Naruto, todos eles viram ele se sobrecarregar e ninguém fez nada. Arashi também disse algo sobre que ele obrigou o Obito a ir em pro lado dele. Não seria impossível ele ter feito o mesmo com Naruto e Shizui, e que a única forma de ele saber em verdade é quando os dois falarem. E Jiraiya diz que se é necessário os dois falarem, talvez um complemente a história do outro. E Tsunade, ao ler o relatório da missão em especial da Hinata, faria mais exames no Naruto cada vez que ele lutasse. Quanto mais chakra ele usasse, mais a morte se aproximava, até chegar o momento que ele fosse realmente morrer, o que estaria fazendo ele ficar mais fraco. Por isso não estava mais conseguindo se igualar a Arashi e teve que retornar, e que pela semelhança que havia entre o chakra dele e de Arashi, significava que Arashi estava sofrendo do mesmo mal, porém estava conseguindo prolongar mais a sua vida, e com Shizune, tentaria desenvolver algo que conseguiria restabelecer a força de Naruto, e diminuir a velocidade com a qual ele iria morrendo ou até mesmo parar esse processo, já que sozinha não estava conseguindo, e aquele garoto devia estar sofrendo muito. Ele perdeu o pai, tentou consertar as coisas e vem sofrendo cada vez mais desde então. Nesse momento, Shizui entraria na sala da Hokage, dizendo que queria falar com ela a sós, que ele só poderia dizer isso a ela. Era algo que poderia ajudar a derrotar Arashi Akuma, o rei dos demônios, dizendo sobre seu genjutsu, o Kotoamatsu Kami, que ele tentou usar em Arashi, porém ele falhou, e que tinha percebido o porquê. Na verdade, poderia ter até mais de uma consciência em seu corpo. Seu corpo não estava sendo habitado por uma única consciência, ou talvez ele já tivesse sob efeito do Kotoamatsu Kami, mas que a consciência em si de Arashi continuava intacta ou já estava infectada. Ele deveria estar lutando contra isso também, e que em sua fuga, conseguiu prender outro demônio que estava preso em um antigo esconderijo. Esse era Orochimaru, o qual continha várias pesquisas que poderiam ajudar a deter Arashi. Claro que isso infelizmente havia custado a luz de um de seus olhos, mas algo que ele e Arashi fizeram com ele foi capaz de restabelecer a luz de seus olhos e unir seu Mangekyou com os olhos especiais criados por Orochimaru, e Danzo já estava trazendo Orochimaru para a vila, para conseguirem talvez melhorar a pesquisa dos demônios de Arashi para fazerem algo que pudesse se igualar àquele monstruoso poder. Quando Danzo chegasse, Shizui diria a ele que Naruto sabe o porquê o pai dele morreu, mas não acredita, e que deveria se preparar para a reação dele. Tsunade diz que talvez se conseguirem atrair Arashi para o centro do clã Uchiha ou algum lugar mais isolado, se talvez mais de um Mangekyou estivesse para o colocar no genjutsu poderia funcionar, só precisariam atrair Arashi.
Shizui diz que é uma ideia perigosa e idiota, mesmo que Arashi estivesse mais fraco por causa da luta do Naruto, e nesse momento Naruto entra na sala todo enfaixado, novamente com a pele pálida e com os olhos vermelhos, porém mais cansados, e diz que isso é uma ideia retardada. Eles não tinham ideia do quão perigoso Arashi era. Tsunade diz que tem sim, e que sabe que ele está morrendo devido a estarem doentes por exagerarem no poder que o corpo deles poderiam suportar, e que se forçassem Arashi ao limite, talvez isso fosse a chave para o derrotar. Depois disso, Orochimaru do lado deles não seria tão difícil controlar o clã dos demônios e fazerem destruir as quimeras para impedirem a Quarta Guerra Mundial Shinobi. Naruto diz irritado, dizendo que não vai ajudar nesse plano suicida. Isso era uma ideia não só retardada como não iria dar certo. O limite de Arashi era muito mais do que eles poderiam lidar, e que se isso por acaso machucasse a Kazumi de algum jeito, ele mesmo iria matar todos eles e todos que ficarem no caminho, e pediria para alguém invocar um sapo. Ele queria ficar com Sasuke no Monte Myoboku, pelo menos uma presença amiga. Talvez o modo Senin pudesse ajudar ele com algo em vez de perder tempo ali, já que sua voz não valia de droga alguma. Mas Tsunade diz que ele já está com o pai dele no clã Uchiha, se preparando para o ataque ao Arashi, e Naruto iria embora pro Monte Myoboku algumas horas depois com Jiraiya. Jiraiya pergunta pro Naruto o que tinha ocorrido no tempo que ele estava fora, se ele se importaria de contar, e Naruto apenas diz que sabe que Tsunade tá investigando o passado dele como o Relâmpago Carmesim, então era só investigar aquilo. Jiraiya percebe que ele está meio fechado, e diz que ele continua sendo seu padrinho, e que sempre vai estar ali pra ele e pra Kazumi, que eles os amava, e Naruto com raiva pergunta aonde ele estava quando o pai dele morreu, que ele abandonou uma criança em luto e perdida no meio da floresta. Ele se sentia perdido, ele precisava de direcionamento e ele não estava lá. Quando a mãe dele foi levada por Arashi Akuma, quando ele torturou a Kazumi mentalmente, ele não estava lá, e ele também não, ele o odiava, e se odiava também. Jiraiya ouviu o lamento de Naruto, e não sabia o quão mal ele sentia por dentro, não sabendo como responder direito, pois via verdade nas palavras dele, que tinha se sentido abandonado, e diz que ele tem razão, e que sente muito. Enquanto isso, todos envolvidos no plano se preparariam para enfrentar Arashi. Shizune e Tsunade conversavam com Orochimaru, que revela o que sabe da trajetória de Arashi. Um ano depois de Minato selar quase todo seu corpo, Arashi foi até ele com Zetsu Negro, e o ajudaram a libertar seu corpo em troca de lealdade. Desde então ele viu o garoto evoluir muito, física e mentalmente, e que aquela garota, ela namorou Arashi, mas infelizmente tinha sido morta na frente de Arashi 2 vezes. A primeira eles nunca acharam o assassino, mas a segunda foi por Log, um dos membros da atual Akatsuki. Isso o desmoronou, mas que nem ele sabia de sua real identidade. Só que ele ficou muito reservado depois da morte dela, e assistiu aqueles olhos tristes se transformarem em sorriso forçado, onde ele esconde tudo o que sentia. E sabia também como ele trabalhava e o que fazia com os corpos daqueles que ele matava. Utilizando manipulação da alma, ele conseguia transportar a alma de alguém para um outro corpo mais poderoso, para conseguir um exército perfeito. E Itachi e Kushina eram um deles, embora tivessem os corpos deles mantendo seus poderes quando vivos. Mas ele já não fazia mais isso, pois Tayuya, que fazia a transferência das almas, havia desaparecido. Pelo menos era essa a informação que ele sabia. Vários dias se passariam, e Hinata teria ficado no Monte Myoboku com Naruto cuidando dele, enquanto Kazumi ficava treinando com os membros do clã Uchiha. Já que Naruto a considerou um potencial para deter Arashi, ela deveria saber como lidar com um Sharingan, já que Arashi o dominava. Na noite do ataque, Kazumi usaria o jutsu de transformação para se tornar Orochimaru, e seria levada até o lado de fora da vila por Shizui, que usaria um jutsu de projeção para enviar uma mensagem para o castelo do rei, dizendo que para se redimir havia capturado o outro fugitivo Orochimaru, esperando que isso atraísse a atenção pessoal de Arashi, e todos os ninjas mais poderosos de Konoha ficavam de tocaia esperando Arashi, que mesmo 2 horas depois não havia sequer aparecido. Assim eles desistiriam e voltariam para suas casas, vendo que toda a sua preparação havia sido inútil.
Enquanto todos dormiam, de repente ao lado de Shizui, aparece Arashi como uma aparência demoníaca, perguntando se ele pretendia fazer realmente todo aquele teatrinho só pra ele. Shizui, assustado, rapidamente ativaria seu Mangekyo e Susanoo, destruindo a sua casa, mostrando uma nova aquisição do seu Susanoo, o escudo Yata, deixando Arashi com assustador sorriso no rosto, dizendo com sua voz de demônio que não esperava que isso estivesse com ele, dando um soco tão poderoso que arremessaria o Susanoo para bem longe, desviando claro do escudo Yata, voando para cima dele, dando mais uns golpes até fazer Shizui sair da vila, atropelando o que tivesse no caminho, forçando Shizui a entrar no modo Susanoo completo. Fugaku e Sasuke iriam logo atrás, ativando seus Susanous para enfrentarem Arashi. Embora Fugaku já soubesse que estava com sua visão mais fraca, não se importava em usar seu Mangekyo até ficar cego, se fosse para deter Arashi. E de acordo com Tsunade, Orochimaru junto de Arashi haviam descoberto uma forma de salvar olhos cegos, os tornando eternos. Arashi brincaria sem nem mesmo ativar seu Susanoo, quebrando os deles, e em seguida surrando os três numa velocidade tão impressionante que nem Shizui, na forma demônio com o máximo de velocidade dele, conseguia acompanhar o Arashi, tendo sua coluna quebrada pelo mesmo, e Fugaku seria derrotado por Arashi com várias kunais que perfuravam cada uma partes diferentes de seu corpo, e diria a Sasuke que ele é o próximo, levando o corpo de Fugaku morto e o quebrado Shizui até o teto da mansão da Hokage, dizendo que eles tentaram montar uma pequena armadilha, mas cada um deles iria pagar o preço, enquanto os corpos de Shizui e Fugaku haviam sido jogados do telhado. Quando Sasuke aparece novamente com o extremo ódio nos olhos e seu Susanoo ativado, lançando uma grande flecha do Susanoo com Amaterasu, porém Arashi simplesmente sumiria, deixando para trás a mansão do Hokage, destruída por causa do Sasuke.